A gente tem cruzeiros de expedição que vão em locais completamente remotos do planeta, né? Cruzeiros da Antártica, então realmente tem muita coisa diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos passageiros. Sierra Tour, vai começar aí o primeiro episódio aí do Sierra Cast. Um bate-papo descontraído aí, informativo também, não é? Eu sou o William Mint, CEO da Sierra Tour. E ao meu lado, nós temos ela, minha queridíssima Débora. Oi, Débora, boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. O bate-papo hoje, então, é sobre cruzeiros. Quem não gosta de fazer cruzeiros, né? Nosso cruzeiro é bom demais, bom né? demais. E eu trouxe ele, nada melhor do que o Marcos Souza para falar sobre cruzeiros. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, William? Obrigado aí. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. isso. Boa tarde, Débora. Boa Tudo tarde. bom? Tudo certo. Queria agradecer, então, a Cia Marítima, uma das operadoras nossas aí, que parceira da Sierra Tour, que vende muitos cruzeiros tem todos os tipos de cruzeiros aí no mundo, alguns pacotes de viagem também e muito mais, né? Vamos lá. Começamos aí, Marcos. Quem é o Marcos, meu Deus? Isso é para o pessoal saber quem é esse homem. Como vim parar aqui, né, no podcast da Sierra? Pessoal, então, meu nome é Marcos, sou gerente comercial do grupo Companhia Marítima, tá? A Companhia Marítima, ela trabalha há mais de 25 anos dentro do mercado. A gente tem toda a parte de cruzeiros marítimos, cruzeiros, operações e também a parte de vistos, tá? Eu sou gerente comercial, tenho mais de 7 anos de experiência dentro do setor do turismo, já atuei como comercial de uma grande companhia de cruzeiros, a terceira maior companhia de cruzeiros do mundo, na verdade. Grande coisa. Exatamente, mas conheço bastante, já fiz mais de 6 companhias, quase 30 cruzeiros nesse período, e a gente já conhece também um pouquinho também do mercado, tem experiência de todos os segmentos de cruzeiro. O Marcos é interessante, né? Que cada cruzeiro que eu faço, o Marcos está lá. É impressionante, né? Tem que conhecer, na verdade, né? A gente tá no mercado, Trabalho a gente... difícil, né? né? Mamãe mandou estudar, né? Vamos lá, então. Bom, para começar, então, Marcos, para quem está procurando ali fazer seu primeiro cruzeiro, o que as pessoas geralmente não sabem e deveriam saber sobre cruzeiros? Então, Débora, na verdade, assim, cruzeiro, ele é um produto que as pessoas acham que é simples e que é tudo igual. Na verdade, a gente ali representa mais de 50 companhias de cruzeiro e tem muito tipo de cruzeiro diferente. Sim. A gente tem cruzeiros marítimos, que são os mais conhecidos, e dentro dos cruzeiros marítimos a gente tem cruzeiros standards, que eles têm um rateio de tripulação entre um tripulante até a cada 4 passageiros em algumas companhias, ou cruzeiros upper premium, 1 para 2, um tripulante para 2 passageiros, 2,5 passageiros. Tem cruzeiros de luxo, que é 1 para 1 para 1,5, e tem o ultra luxo, né? Cruzeiros de ultra luxo, eles podem ter até mais tripulantes do que passageiros a bordo. Então, realmente, e aí, dentro do cruzeiro marítimo, aí a gente tem também cruzeiros fluviais, né? Cruzeiros fluviais com iates, tem veleiros também, né? Que navegam com regiões bastante diferentes. Cruzeiros de expedição. No ano passado eu fiz um cruzeiro de expedição de ultra luxo com a Swan Hellenic, onde a gente saiu de Tronço e deu a volta no arquipélago de Svalbard. Então, realmente, Meu Deus, onde é isso? Cara, quando você olha por um mapa, imagina que é o Quase último o fim do arquipélago. mundo. Ele é na latitude 78, 79 do planeta, quase 11 graus do marco zero ali. Svalbard é uma região bastante remota, super interessante. Lá tem... É como se fosse o cofre do planeta, onde tem várias sementes e tudo mais. Só se chega lá através do cruzeiro. Não, tem aeroporto lá também, mas assim, no inverno lá as pessoas não saem de casa, ou dos bares, do trabalho, se não tiverem armadas, por exemplo, com rifle ou com pistolas, porque tem muito urso polar. Então tem alarme de urso polar, então é uma região bastante... Então a gente tem cruzeiros de expedição que vão em locais completamente remotos do planeta, né? Cruzeiros da Antártica, então realmente tem muita coisa diferente dentro do... E também tem cruzeiros temáticos, cruzeiros de festas, cruzeiros da Disney, voltado para o público infantil, então é um universo gigantesco, né? E muita gente, a gente pensa, não, cruzeiro, aquele negócio para 5 mil, 6 mil, 7 mil passageiros, não. Tem cruzeiro para todos os tipos, para todas as idades. Tem companhias que são um pouco mais seniors, tem companhias que trabalham com um público mais jovem. Então tem toda essa mudança, né? Então é realmente um produto bastante complexo e bastante completo que atende todos
todas as famílias, todos os perfis de passageiro. Até pegando o gancho do que tu falou agora da média da idade, né? Eu já fiz cruzeiros que realmente o público já era mais sênior. Isso muda muito da companhia mesmo, né? E eu já fiz cruzeiros, por exemplo, que a galera é muito mais jovem e tudo, né? Até a própria companhia, o próprio navio em si, ele determina um pouco mais sobre isso ou não? E, na verdade, assim, também depende da companhia e também do roteiro. Né? Então, por exemplo, a gente tem companhias que atuam no Brasil, que tem um público muito mais jovem aqui, mas você vai, de repente, esse mesmo navio fazendo uma rota no norte da Europa, vai ter um público um pouco mais sênior. Ou nesse mesmo navio com itinerários mais longos, né? Às vezes travessias, que sai de um continente e vai para o outro, esses também tendem a ter um público mais sênior. A gente se lembra o seguinte, sempre quando tem um ticket um pouco maior, ou tem um tempo de viagem maior, a tendência de ser um público mais sênior, ela tende a ser maior. Então, porque as travessias, elas duram em torno de 15 a 20 dias. Hoje com a questão, viagem, né? hoje com a questão de home office e tudo mais, é super tranquilo, mas também tem a questão do perfil. Às vezes o cara de 25, 23, 30 anos, ele não vai, às vezes, conseguir 18, 20, 30 dias a bordo, né? Tem cruzeiros de volta ao mundo que não são 180, 220 dias, e aí dá volta no globo inteiro. Mas, realmente, o que define muito é isso. Às vezes o ticket, né? E mais também o tempo de viagem. Quando você tem cruzeiros mais curtos, a chance de ter um público um pouco mais jovem, ele acaba sendo maior por conta disso. E diferente, qual é o continente ou região? Pode ser tanto Europa como Estados Unidos? Indiferente. Acaba sendo indiferente mesmo por conta disso, né? Aí é um dos itens balizadores, né? Porque o jovem, ele é um pouco mais imediatista, ele quer coisas mais rápidas. Ele não quer ali ficar 10 dias, 12 dias, às vezes, contemplando ali um cruzeiro mais longo e tudo mais. Só se realmente for uma rota muito diferente. Cruzeiros de expedição, por exemplo, ele é muito voltado a, às vezes, biólogos, geólogos, às vezes que estão em atividade, cientistas, às vezes que estão até aposentados, mas gostam de sempre ter uma atividade diferente, porque esses cruzeiros, tu realmente tem palestras específicas sobre aquele determinado produto. Então, você tem sobre aquela região. Então, tinha nesse que eu fiz agora, esse que eu comentei com vocês, que fez Svalbard, a gente teve palestras sobre os plânctons lá nas ilhas, sobre a vegetação, né? Que mesmo que seja uma área muito remota, no verão, -6, -3 graus, mas tem vegetação, tem tudo. Aí, para aprender sobre as morsas, distinguir baleias, isso só pela barbatana eu já consigo, pela palestra que a gente teve lá. Então, é algo muito legal, muito enriquecedor. E aí você tem tudo isso dentro, né, do cruzeiro, e aí você consegue também entender qual que é o perfil da companhia e para ver qual que é o público que espera ele ali dentro, né? Questão ali tu falou, né? Existem roteiros que são muito mais educativos e tudo mais. Eles são indicados para criança? Existe alguma companhia que não aceita criança? Normalmente, cruzeiros de luxo e ultra luxo, eles podem não aceitar crianças. Cruzeiros de expedição, falando especificamente de cruzeiros de expedição, crianças abaixo de 6 anos muitas vezes não são aceitas. E só que se elas forem, elas só podem fazer algumas excursões a partir de 12 anos. Né? Então tem essa questão de limitação de idade, por quê? Porque quando você faz um cruzeiro de expedição desse, você tem toda a roupa apropriada, a preparação, eles te dão bota, você tem que levar uma calça impermeável, então tem uma lista de roupas que você precisa levar, eles te dão uma parca realmente por conta do frio, e aí você entra num bote, você tá lá no meio do nada, pessoal, vamos fazer uma excursão, 2 horas da tarde, todo mundo desce lá pro body camp, né, que eles chamam, já coloca as roupas e tudo mais, e entra no bote. E entra no bote e navega ali pelo bote até tal lugar, vê, estuda. Nesse, por exemplo, a gente fez, todo dia tinha uma excursão de bote, e aí com crianças muito pequenas, isso pode dificultar, até mesmo ser perigoso. Então, muitas companhias têm essa restrição. Companhias de cruzeiros marítimos, muitas delas nasceu, já pode embarcar, mas a grande maioria a partir de 6 meses e depois de 1 ano, dependendo do itinerário. Por exemplo, se tiver mais que 2 noites ou 3 noites de navegação, já tem essa restrição para menores de 1 ou 2 anos. Então, tudo depende também da companhia. Então, são detalhes que eu falo, que às vezes o passageiro final, ele acaba não tendo essa perspectiva,
porque ele acaba não conhecendo, não entendendo. E o grande legal do produto cruzeiro é que é tabelado. Todo mundo tem exatamente o mesmo preço. Então, você comprar no site da companhia ou procurar o seu agente de viagem, procurar a Serra Tour, vai ter exatamente o mesmo preço, porém com uma informação, uma bagagem, um direcionamento melhor. Eu sempre que eu falo, imagina aquele casal que é um pouco mais sênior, resolve fazer um cruzeiro no Carnaval de Santos e, de repente, ao invés de pegar uma rota para Buenos Aires, vai para Salvador. Cara, a chance de dar algum tipo de problema é grande. Ou um cliente que tem uma expectativa muito alta, que já conhece hotéis de luxo, ultra luxo, Ritz-Carlton e tudo mais, você pegar e colocar numa companhia standard. Cara, o cara vai chegar ali e vai falar, não, onde é que eu tô? Muita gente, não é assim, não é isso que eu queria. Então, é isso. E eles acabam não conseguindo focar, né, e entrar no perfil. E aí tu erra a venda. Errou a venda, vai cair realmente para a companhia, ficar com aquela marca, porque assim, ele não entende que ele comprou errado. Para ele vai ser sempre a culpa da companhia. E é por isso que procurar o seu agente de viagem realmente é super importante, ainda mais com a Serra Tour, que tem um conhecimento enorme aí com isso. Eu realmente, às vezes a gente ouve dos clientes, né, aquela, não, eu não gosto de cruzeiro, porque o cruzeiro é aquela confusão, aquela bagunça, e eu queria uma coisa mais calma. Eu, por exemplo, fiz um cruzeiro da Celebrity, agora há pouco tempo, e é completamente diferente. Mas ele é muito mais caro. Não, a diferença não é tanto assim, né? Então eu já era um cruzeiro muito mais calmo, um pouco, já não tem... Qual a diferença, assim, Marcos, entre cruzeiro, por exemplo, um Celebrity, como um cruzeiro MSC, por exemplo, lá fora? Então, rateio. O que acontece? As companhias standard, né, as companhias de base ali, tipo MSC, Costa, até a Royal Caribbean, ela tem um atendimento extremamente diferenciado. A Royal Caribbean, eles conseguem com um rateio alto, né, 1 para 3,5, às vezes 1 para 3, fazer um atendimento para 3 passageiros. Eles conseguem fazer um atendimento, nossa, fantástico. MSC e Costa também tem, né? Sim. Mas eles trabalham o quê? Tarifas mais básicas, ou seja, a tarifa deles não vão ter nenhum tipo de benefício. Então, quando você olha primeiro momento, é super baratinho. Aí você coloca ali um pacote de bebidas, você coloca uma internet, você coloca um restaurante de especialidade, coloca uma excursão, você vê, tá batendo o preço de Celebrity, tá batendo o preço de Norwegian, que lançaram recentemente agora o More at Sea, que ele já tem 4 benefícios dentro do seu cruzeiro. Então você tem pacote de bebidas ilimitado, esse é um ponto importante também, as companhias agora estão começando a limitar o pacote de bebidas. Isso é um ponto de atenção muito grande, mas a gente comenta isso depois. $50 de crédito a bordo por cabine, por porto de escala, 2 restaurantes de especialidade e 150 minutos de Wi-Fi por passageiro. Então, tu pega essa tarifa, que a deles é a básica, com o More at Sea, e aí tu pegar uma tarifa, por exemplo, MSC, que o William tocou, e colocar todos esses benefícios, vai bater lado a lado. Fica quase a mesma coisa num navio, muitas vezes do mesmo tamanho, com a metade de passageiros. Né? Então, eles estão lançando agora... E um roteiro diferenciado também. Exatamente. Esse ano, 2025, a Norwegian está lançando o Aqua, em Miami, um navio de 156, 158 mil toneladas, com 3.500, 3.700 passageiros. Trazendo isso para uma companhia standard, essa tonelagem de navio é para 5.600, 6.000 passageiros. Ou seja, o mesmo espaço com a metade de passageiros praticamente. Então isso é o que define. É aquele ponto de atenção que o agente de viagem tem que ter de que, não, calma aí, deixa eu entender como que é essa companhia. Se ela é uma standard, se ela é premium, se ela é super premium, pelo tamanho do navio versus quantidade de passageiros e quantidade de tripulantes. Essa é a equação mágica para você saber qual que é o perfil do passageiro e colocar no produto. Porque depende do perfil, às vezes, na grande maioria, que é o que a gente mais vende, inclusive, né, que são as companhias standard, eles são os cruzeiros, né, o que todo mundo já conhece, digamos. O que eu acho que o ponto aqui é falar também de companhias que não é tão comum aqui a gente, né, fazer venda, ou o passageiro, os nossos passageiros terem conhecimento, e a gente, às vezes, escolher. Às vezes, não, eu quero realmente um cruzeiro um pouco mais calmo e tal, e não digo só pelo preço, mas também por ser um local mais calmo, um cruzeiro mais devagar, mais lento, sem muita muvuca, vamos dizer assim,
E aí tens umas opções. Assim como também tens as opções, né, do cruzeiro um pouco mais agitado, com festas e assim por diante, né? Não, exatamente. Às vezes a pessoa fala, cruzeiro no Brasil. Tá, tudo bem. Cruzeiro no Brasil, se olhar um cruzeiro de 7 noites, hoje a gente tem 3 companhias que atuam muito forte dentro do Brasil, não só em questão de número de embarques, mas também com mídia, marketing, batendo, TV fechada e tudo mais, que é MSC, Costa e Promoção, que são os cruzeiros temáticos. Uhum. Mas a gente tem pelo menos mais 6 companhias passando pelo Brasil. A gente tem cruzeiro de ultra luxo saindo de Manaus e indo para o Rio de Janeiro. A gente tem cruzeiro de expedição fazendo abrolhos, né? Putz, um roteiro fantástico. E aí você olha no preço, $1.200, $1.800. Cara, não é tão mais diferente. caro assim, tão diferente assim, né? Você comentou que a CIA Marítima ela trabalha com mais de 50 50 companhias. companhias. Por que só 3 delas ou algumas atuam no Brasil? Então, Débora, essa é uma questão, né, que estrutura, né, de portos. Hoje a gente não tem infelizmente ainda no Brasil, a gente não tem uma mega estrutura de portos. Tem uma questão também fiscal e trabalhista, né? A partir do momento que uma companhia ela opera por mais de 13 ou 14 dias dentro do Brasil, ela já tem que se enquadrar às regras da legislação brasileira, ou seja, pelo menos mais de 30% dos tripulantes precisam ser brasileiros, né? Tem a questão da carga horária, né? A gente sabe que os trabalhadores, os tripulantes, né? Que os tripulantes é aquele que trabalha dentro do navio para atender os passageiros. Então ele tem uma escala, às vezes, de trabalha 8 horas, descansa 1 hora, trabalha 5 horas, descansa 2. Eles dificilmente têm um dia inteiro de folga. E os brasileiros, por conta da legislação, ele precisa de um tempo de descanso maior em comparação com os outros tripulantes. Ou seja, isso também causa um problema interno do navio de departamento pessoal. Mas por que aí tá lá o indiano, o filipino? Tipo, por que o cara trabalha 6 horas, descansa 2 horas e eu tenho que trabalhar 8 e descansar 1 hora, né? Tipo, mas é porque existe a lei global, mas dentro do Brasil rege as leis do Brasil. E aí, quando o navio opera por mais de 14 dias, ele começa a fazer o que a gente chama no marítimo de cruzeiros de cabotagem, que são só os cruzeiros internos, ele tem que se adequar a toda a legislação. E também tem a questão das taxas, né? Taxas portuárias, elas realmente são bastante... Tem um custo efetivo para a companhia, para operar no Brasil, extremamente alto. E é por isso que a gente teve companhias, por exemplo, como o Royal Caribbean, que simplesmente saiu do mercado brasileiro e decidiu focar em outros mercados, talvez muito por conta disso, né? Por conta do mercado brasileiro, infelizmente. Né? E aí, todo mundo fica sempre naquela esperança. Putz, será que eles vão voltar? A Norwegian, que trabalha, às vezes, muito bem no Brasil, essa temporada fez belíssimos roteiros ali pela Antártica, embarcando de Buenos Aires, mas de vez em quando ele dava uma escapadinha no Rio de Janeiro para embarcar. A Princess também, com uma travessia fantástica, saindo de Fort Lauderdale, fazendo Rio de Janeiro e Buenos Aires. Então a galera pensa assim, não, cruzeiro aqui no Brasil é só isso. Não, a gente tem cruzeiro saindo da África vindo para o Brasil. A gente tem cruzeiro vindo do Brasil, indo lá para Valparaíso, dando a volta ali pelo Ushuaia, começando a fazer a costa oeste, e depois ele sobe para Los Angeles e para o Alasca e continua. Porque o grande barato do cruzeiro é isso, ele nunca para. Todo dia tem passageiro, ele nunca fica. Quando tem um desembarcando, já tem outros embarcando, e ele fica rodando o mundo direto, não fica parado. Ele só fica parado, normalmente depois de 4 anos, 5 anos de operação, ele recebe o que a gente chama de dry dock, né, uma doca seca, onde ele faz ali limpeza de casco, repintura e tudo isso. E tudo isso voltaram também para a questão da eficiência energética, né? Então, é algo que essa manutenção precisa ser feita, revisão de motores e tudo mais, padrão. Falar um pouquinho das cabines também, né? Meu Deus. As cabines, existem várias, interna, externa. A clássica e a melhor, que eu acho. Varanda. Varandinha. Fala assim. Tem o seu valor. Cara, e assim, a gente trabalha com todos os mercados, né? A gente atende o Brasil praticamente inteiro e a gente vende o mundo inteiro, são muitas companhias, mas o brasileiro, principalmente aquele que faz no Brasil, que procura às vezes um preço um pouquinho melhor, ele fala, mas a cabine é só pra dormir. Eu falei, cara... Não é só pra dormir. Não, desculpa, cara, não é só pra dormir, não tem nada melhor. Principalmente quando o navio tá cheio, lotado. Exatamente. Então, isso a gente descobriu o perfil do passageiro também. Cara, nada melhor do que acordar de manhã, pedir o teu café da manhã na cabine,
sentar na tua varanda com aquele pôr daquele nascer do sol, tipo, tá ali tu, tua esposa comendo, conversando, lendo um livro. E é isso, viagem é isso, na verdade. É um momento que você tira para você sozinho, com a sua companheira, com a sua companheira, com seus filhos, para relaxar, né? Eu falo assim, é como se você estivesse se presenteando, né? Massageando a alma, né? Viajar é isso, é muito massagear a alma, né? Tipo, lavar a alma. Então, é um momento extremamente enriquecedor. E aí tu imagina, você compra uma cabine interna, tu não sabe que horas é, tu não sabe se tá sol, se tá chuva, se tá frio, nada, tu fica perdido, na verdade. Então, assim, é bem diferente. Eu tive o prazer, né? Não vou falar o desprazer. Já viajei uma vez de cabine interna, Também uma já noite, quando eu Também era já comercial. Inclusive, foi meu último evento nessa companhia. Meu último evento quando eu era comercial dessa companhia. E eu falei, não, putz, cabine interna realmente é bem diferente. Cabine com varanda é fantástica, mas aí que tá. Tem as cabines com varandas, ok. Mas tem as suítes, que são um pouco maiores, e às vezes são conectadas com outras cabines, para quem tem mais que dois, com hidromassagem na cabine. Muitos produtos, mesmo eles sendo standard, eles têm produtos upper premium dentro do seu navio. Então, por exemplo, a MSC ela tem o Yacht Club. Como se fosse um navio dentro do navio. É uma área reservada somente para membros do Yacht Club, ou seja, só tem acesso às áreas das cabines quem tem o Yacht Club, restaurante exclusivo para eles, piscina exclusiva. Então, realmente, o atendimento desse produto, ele já começa diferenciado lá no porto. Lá no terminal, ele já entra por uma outra porta, já vai ter um mordomo ali esperando ele, já com suas bebidas e tudo mais. Ele já não entra num ônibus igual todo mundo, já entra numa van exclusiva para membros do Yacht Club. O mordomo leva ele até a cabine, desfaz a mala, arruma a mala, faz tudo para ele, né? Agenda restaurantes, faz tudo. E por exemplo, falando de Yacht Club, né? A exclusividade ela é tão grande que se, por exemplo, um passageiro Yacht Club chamar um elevador, ele simplesmente esquece de todos os outros passageiros e vai atender aquele passageiro. Gostei. Então, realmente, você paga um pouquinho mais, mas por isso. Então, ele tem um valor um pouquinho mais agregado, justamente porque ele é diferencial, mas se o passageiro ele for, por exemplo, pegar uma cabine varanda e adicionar Wi-Fi, pacote de bebida, adicionar tudo, assim, de melhor que tem no cruzeiro, vai ficar às vezes, muito é que assim, eu falo assim, né? Não é quanto custa. Em quantas vezes parcela? Já dizia o sábio Gustavo Lima. Em quantas vezes parcela? Então, assim, às vezes dá 250, 300 reais de diferença na parcela, você pega um produto Yacht Club. E outra coisa, 300 reais hoje é uma janta que você vai levar a sua esposa. Não vou nem falar família, se levar a família vai subir para 500 a conta. Mas só um vinhozinho com uma jantinha mais ou menos ali é 300 pila hoje. Eu acho que o navio em si, ele, lógico, indiferente qual for a categoria das cabines, ele é muito bem pensado sempre para o passageiro, claro. E eu acho que a visão tem que ser do passageiro. O que ele está buscando, né? Então, por exemplo, um passageiro que está indo sozinho, com festa, ele quer participar das baladinhas que tem no navio e tal. Ele é um cliente que talvez, para ele, a cabine interna é suficiente, ou até mesmo um casal, ou até mesmo família, que eu já fui com o meu filho numa cabine interna e tá tudo certo, cabe todo mundo, é confortável para todo mundo. Mas às vezes a gente tem que só ou colocar na ponta do lápis, adicionando os outros produtos, se não vai chegar próximo de um Yacht Club ou até mesmo com a varanda, ou se eu estou numa varanda, por exemplo, adicionando também é o preço de um Yacht Club, né? Isso, é bem isso mesmo. É entender o perfil, ver, que muita agência de viagem, assim, quando ela vai, a agência, não, vou passar o barato que é mais fácil de vender. Não, é isso mesmo. A complexidade do produto cruzeiro é justamente o pré-atendimento. Tu entender quem é o teu cliente, o que ele gosta quando viaja. Depois que tu descobriu isso, e aí você mostra pra ele, você argumenta, tá, mas você frequentou tal hotel, agora você vai pra isso, tipo, você tem certeza? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que te espera? Deixar ele completamente informado sobre a situação, né? Você comentou sobre a questão de viajante solo, né? Pessoas viajando sozinhas, solteiros.
Existe um produto, outras companhias já fazem isso, mas existe uma produto, uma companhia, um cruzeiro, uma companhia em específico, que é a Virgin Voyages. Nós somos a única operadora que vende Virgin Voyages na América Latina, né? Então a gente tem realmente bastante experiência sobre isso. E se você viaja, e eles não aceitam crianças, só a partir de 18 anos. E o legal, assim, se tu tá viajando sozinho lá, eles montam um grupo. E eles, no primeiro dia, eles já fazem um coquetel pros solteiros. Pra galera que tá viajando sozinha, já se conhecer, já começar a interagir. Então, realmente é algo bem bacana. Então, é algo que as companhias já começaram a olhar. A Norwegian tem também, né? A Norwegian tem, inclusive, um espaço, né, de convivência para as cabines single. Ontem eu visitei um navio da Crystal. Crystal Cruise é um produto de luxo. E algumas cabines deles não cobram o suplemento. Ou seja, não é porque assim, quando você fala de navio, é sempre cabine dupla, 2 pessoas. Uma pessoa viajando, ela vai pagar 2 tarifas, porque ela é sempre base dupla. Não paga as taxas, mas vai pagar a cabine cheia. A cabine cheia. Tem algumas companhias que já não cobram isso, em algumas saídas determinadas, em algum tipo de categoria. A Crystal é um produto de luxo, é um passageiro mais sênior. Eu tive ali ontem, tava uma média de passageiro ali 50, 60, 70. Tinha 43 passageiros viajando sozinhos. 30 e poucas mulheres, senhoras, e uns 12 e poucos homens. Então, tipo assim... E tem também essa convivência e tudo mais. Então, existem companhias, mesmo de luxo, olhando para esse passageiro que está viajando sozinho. Né? Então, é algo realmente que o mercado já começou a olhar que, opa, calma aí, eu tenho mercado, eu tenho esse nicho, e algumas companhias não estão atendendo. Então, isso é algo... É um gap bastante interessante que o mercado já está começando a olhar um pouco mais, né? Até porque o número de divórcios aumenta gradativamente. Independente do divórcio, tem que viajar. Exato. Vamos viajar. Até das cabines ainda, as mais comuns é a interna, a externa com varanda. A externa, a Vista-Mar, que daí tem só aquela escotilha, né? Não tem passagem. Lá. Lembrando que a escotilha não abre, né, gente? A escotilha não abre. O cliente me perguntou uma vez, mas se entrar água, se eu esquecer de fechar. Os mitos, né? Escotilha não abre, não tem cabine embaixo do mar. Isso é bom também. Não tem cemitério dentro do navio, necrotério. Não tem, já ouvi falar tem umas câmerazinhas frias lá. Mas sempre que acontece, né? E a gente sempre fala que a gente trabalha com produto com uma classe um pouquinho mais alta. Eu falo assim, tem navio que a gente fala pro pessoal de entretenimento não falar nem pra galera botar a mão pra cima, porque, puxa. Mas existem alguns mitos, mas não tem cabine embaixo da água, não tem as cabines de deck baixo, que não chegam a ser embaixo da água, normalmente são voltadas pra tripulação. Cadeia, tem? Não tem. As pessoas, se acontece... Para no porto vamos pras curiosidades a bordo. Então, a gente, né, quando comercial, a gente acaba sabendo de algumas coisas que aconteciam a bordo. Então, por exemplo, teve um fato que aconteceu de uma Maria da Penha. O casal brigou, o cara agrediu ela e tudo mais, separou, se disponibilizou uma cabine, ficou um em cada cabine. Até descobrir o que aconteceu e tal, segurando. Tu não pode dar razão pra ninguém, tu não pode botar a mão em ninguém, tu tá em águas internacionais. Sim. Não tá, mas a Polícia Federal ela é acionada, primeiro porto de escala, a polícia entra, puxa os dois e conversa. Nessa ocasião em específico, ficou bem claro que o cara agrediu ela e o cara ficou preso na cabine, não preso, não, porque se chama cárcere privado, né? A gente informou pra ele, tudo mais, a polícia, aí entrou em contato com a polícia, blá, 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 que daí é a Polícia Federal que atende isso, e a menina ficou sozinha no navio e tudo certo. Passou um dia, ela entrou em contato com a segurança, falou, não, tá tudo certo, foi só um mal entendido e tal, não sei o que, infelizmente isso acontece, e acabou soltando. No dia seguinte, parada, escala, entrou a Polícia Federal, tirou o cara e perguntaram, você quer continuar a viagem? Perguntou pra mim, você quer continuar a viagem ou você quer desembarcar junto com ele? Né? Não, quero continuar. Então ela continuou a viagem e ele já foi deslocado para a delegacia da Polícia Federal, né? E aí já fez ali toda a questão de boletim de ocorrência, blá, blá, e todas as formalidades, mas não tem uma cadeia porque isso se chama cárcere privado. As pessoas ficam na sua cabine, né? Isso aconteceu na época da pandemia.
Na época da pandemia, as pessoas eram obrigadas a ficar na sua cabine para não ter um contato com as outras pessoas. Teve agora recente também, né, com algum... Teve uns casos assim também aqui no Brasil. E uma outra curiosidade, existem companhias que fazem Antártica e a gente sabe que a passagem de Drake, ela é a passagem que tem as maiores ondas, é super perigoso e tudo mais. E aí o navio fica circulando ali até encontrar uma brecha para conseguir passar o Drake. Nessa passagem, dependendo de como tiver, as pessoas são indicadas a irem para suas cabines, fecharem as varandas, fecharem tudo, fechar a cortina e ficar deitada nas suas camas. Por meio 30 minutos, 1 hora, 2 horas, até ser liberado. Porque realmente o navio, em algumas situações, ele pode realmente dar uma balançada um pouco maior. Especificamente nessa de Drake. É muito difícil, né? E aí já vai para uma outra curiosidade. O navio balança. Eu já ia perguntar uma coisa. O navio é seguro? Eu já fiz vários cruzeiros e, eu acho tranquilo. Mas a minha mãe, por exemplo, tem um medo de água, medo do navio. É seguro mesmo, Marcos? Tranquilo, Cassiano. Se eu falar pra ti que tu não sente mexer, eu vou estar mentindo. Você sente. A gente sabe Depende da pessoa para pessoa e do roteiro também, né? E assim, e as mulheres, elas têm mais sensibilidade ao labirinto também, né? Então tem essa questão, o labirinto no ouvido ali, que controla o nosso equilíbrio. Esse é um ponto de atenção. Então assim, leva um Vonal, leva um Meclin, Fecha um sublingual. E aí que eu falo, tu sente mexer até se tomar a primeira taça de vinho. Depois você não sabe se é o vinho, você não sabe se é o mar, e tá tudo certo. Mas tem isso, assim. E aí tem aqueles mitos, né? Ah, na frente balança mais, no meio balança menos, atrás. É cada um. Vou te falar. Se a parte da frente balançasse mais, os teatros não ficariam na frente, onde tem equilíbrio e tudo mais. A área de luxo, por exemplo, da maioria das companhias, fica na parte da frente. A parte de trás, ela teoricamente vai mexer menos, porque onde ficam os motores, ele dá uma baixadinha, tipo lancha. Né? A parte de mais da lancha é que menos balança. Mas assim, um navio muito grande. Hoje a tecnologia é imensa. Todos têm estabilizadores e tudo mais. E aí no centro do navio é um papel. É uma folha de papel no meio do água. E tu imagina, se um prédio de 15 andares com fundação balança, imagina um prédio de 300 metros, 330 metros de comprimento, alguns navios têm, 18 andares de altura, ou seja, tem duas coisas que fazem o navio balançar. Não é só o mar, é o vento, porque é muita incidência de vento. Então tem tudo isso que aí na navegação, eles trabalham justamente para sempre cortar o vento e as ondas para não ter esse tipo de desconforto, né? E à noite ele senta além, tá todo mundo deitadinho, dormindo mesmo, ou deveria, né, estar nas suas cabines. A gente sabe que a vida noturna a bordo de alguns navios são bastante agitadas, mas é bem tranquilo, assim, não é muito, vou passar mal, não, bem tranquilo, bem tranquilo. Eu acho que contar um pouco, já contou, na verdade, né, das suas experiências ali, mas alguma em especial, sem ser essa ali Que me marcou? Que te marcou de cruzeiro, assim. Eu vou te falar. Tem uma que foi até emocionante. Pena que não consigo mandar o vídeo, mas depois eu mando o vídeo para vocês colocarem na descrição ali para acompanhar. Nesse cruzeiro de expedição de ultraluxo, a gente saiu de Tronço e fez o arquipélago de Svalbard. Foram 10 noites, que não teve noite, era o sol da meia-noite, então era só dia. Dava meia-noite, o sol encostava no horizonte e já voltava. Nossa. Então, você não via escuridão. Foram 14 noites que eu realmente não via a lua, não vi escuridão, nada. Nesse navio de expedição, tinha uma senhorinha de 92 anos de idade. Caralho. Viajando sozinha. E aí ela era uma norte-americana e a gente conversava com ela e tal. Ela tava fazendo aquele roteiro porque há 4 anos atrás o marido dela tinha falecido na pandemia, né? Comecinho na pandemia. E era o sonho deles fazer aquela rota. Caraca. E aí, muito engraçado, porque, tipo assim, eu falo que eu não tenho 2 joelhos, né? Eu operei meus 2 joelhos. Então, pra sair do bote, quando o bote bate na praia, pra sair do bote e voltar da praia, eu precisava de ajuda. E ela com a bengalinha, a gente perguntava, você quer ajuda e tal, assim, eu não preciso de ajuda, eu consigo só... E ela ia sozinha, todo mundo com as roupas e tal, e ela lá com o cachecol dela, indo na praia, pegava a pedrinha, olhava, ficava vendo... Porque foi a viagem que ela programou a vida inteira. E ela já tinha mais 2 viagens, uma pra China e outra para não sei qual outro local. E ela tava viajando pelo mundo sozinha, porque eles não tiveram filhos.
viveram mais de 50 anos um pro outro. Então, tipo assim, cara, foi muito bonito. Incrível. Foi uma cara. história fantástica. Chega até a arrepiar, cara, porque realmente é fantástico. E na último dia, a companhia era Suelene, que na última noite teve um tripulante que ele... E aí tem, esse tipo de companhia, na última noite tem a celebração, todos os tripulantes se apresentam, tinha 220 tripulantes Famosa noite do capitão. Tinha 220 tripulantes e 180 passageiros no navio. Nossa. Né, produto extremamente de ultra luxo. E aí eles pararam tudo. Aí o tripulante que ficava mais próximo dela, assim, um gurizão super novo, super gente boa, parou, pessoal, agora eu vou tocar uma música em homenagem a Rose. Caraca. Cara, e ela O nome sentou, dela era era Rose. Rose, exatamente. Titanic. Sentou do lado do piano e tocou uma música belíssima. Não legal. teve quem conseguiu conter as lágrimas, foi realmente muito bonito. Imagina Todo mundo pra aplaudiu ela, né, a emoção. Exatamente, porque ela disse que foi a música que tocou no casamento deles. Ah, mentira. Mas E será que aí, a companhia sabia fantástico. disso ou foi sorte? Começou a rolar no meio dos coisas, era um cruzeiro de 10 noites, 190 passageiros, imagina, é pouco passageiro, você sabe o nome de todo mundo. Sim. Eu chegava no bar, o cara já sabia que eu queria beber, tipo... então, assim, realmente foi algo muito bonito, foi uma história, assim, que me marcou pra vida, sabe? Porque era uma pessoa que, cara, 92 anos, né? Tinha tudo pra se entregar, pra, ficar triste em casa e tudo mais, mas não, tava ali viajando o mundo, honrando a Legal, vontade pô. do ex-marido, não, do marido dela, que veio a falecer, mas, cara, foi uma história realmente muito bonita, muito legal legal. mesmo. Será Depois que- eu mando os vídeos pra Será você. que a gente chega nos 92, não? Cara, da nossa vida... Espero Nesse fazer nosso cruzeiro ritmo, não. antes. O turismo é muito bom, mas eu acho que dentro do turismo, com 92 anos... Débora, e tu já reparaste no relógio do Marcos, não? Eu acho que ele comprou a bordo esse relógio. Cara. Certeza. Me conta aí, Marcos, como Eu é vou que é. te falar. Segredinhos, eu quero segredinhos. Cara, eu sou um fanático por relógio, eu tenho muitos relógios, né? E eu falo, se eu viajar uma semana, é um relógio por dia. E, cara, no navio... Lembrando que no navio é tudo em dólar e não tem imposto. Então, só aí já ganhamos 30% do governo brincando, né? Em alguns produtos. Produto importado, às vezes dá mais de 50% de imposto. Então, realmente, a bordo vale muito a pena. Tem muitas companhias que têm lojas extremamente diferenciadas, tá? Vou te dar um exemplo. Tem cliente da Rolex que faz reserva na Explora Journeys. A gente sabe que é Rolex. Tu precisa entrar numa fila de espera para comprar um Rolex. É igual o Patek Philippe. Então, não é qualquer um que compra. E nenhum tipo de... chega lá, eu quero comprar esse. Não. Igual Ferrari. Esse você não pode comprar agora. Você vai comprar esse, vai começar a conhecer a gente e depois você compra os outros. Então, não é assim que funciona, não é bagunça. E a Explora Journeys é um produto de ultra luxo do grupo MSC Cruzeiros. E eles têm uma Rolex a bordo. Então, só é permitido a compra de um Rolex por pessoa. A cada não sei quantos, tem que agendar, né? E aí, muitas vezes, as pessoas, para furar a fila... elas acabam indo para Explora Journeys para comprar Rolex a bordo. Não tem uma quantidade absurda de relógios, mas tem para atender e os caras conseguem comprar. Teve um passageiro que ele foi e aí, passou uns 2, 3 meses, ele foi de novo para comprar outro e falou, não, você já comprou faz 3 meses, não é brechó, né? Entendeu? Então é algo bem diferente. Eu fui em dezembro no navio da Princess Cruises, cara, tinha bolsas Chanel ali a bordo. E assim, eu mandei uma foto pra minha esposa, fazer a graça, né? Amor, vou comprar pra você $4.000, uma bolsinha desse tamanhozinho aqui. Ela bem assim, nossa, amor, que barato. Oi? Eu falei, amor, tá em dólar, tá, amor? Vezes 6. Ela bem assim, não, mas mesmo assim, aí ela mostrou lá o site, então realmente vale a pena, tá? Algumas coisas. Tem companhias que elas trabalham com marcas locais europeias, são relógios um pouco mais simples, mas que tem realmente um preço bem interessante. E essa é dica só de quem já fez muito navio. Deixa pra comprar no último dia. Aí, ó. Deixa pra último comprar dia. no último dia que sai, os caras fazem qualquer negócio. É 2 por 100, parece... Quase um braço. Virou Brasil, né? Aí vira Brasil, né? Mas realmente vale muito a pena, tá? A bordo vale muito a Legal. pena e é fantástico. Assim como bebida também. Bebida também, mas bebida já valeu mais.
Bebida já valeu mais, assim, porque vezes 6, né? Infelizmente Sim, a nossa o moeda Oscar não ele tá não ajuda, ajudando é. muito, né? E bebida ele tem um preço um pouco mais tabelado, né? Mas vale a pena, mas tipo, E não é uma... já desmistificando também, pode comprar a bebida e beber na cabine? Então, existem casos e casos, companhias e companhias. E eu descobri isso ontem numa conversa. A Royal Caribbean, ela é uma companhia que aceita pelo menos uma garrafa de bebida por passageiro. Você entrar e beber a bordo. E aí, já respondendo também uma outra dúvida, né? Que a gente é um mercado que vinhos no Brasil, às vezes tem uma, até por conta de imposto, tem uma precificação um pouco mais alta. E os nossos irmãos, a da Argentina, tem preços muito interessantes na parte de vinhos. Pode comprar vinho na Argentina e trazer? Limitação da Receita Federal. Né? Eu acho que está em 10 garrafas, 12 litros, uma coisa assim, mas verifica sempre a legislação atual da Receita Federal de importação, pode seguir ela, tá tudo certo. Quando você entrar no navio, de volta, chegou ao Porto de Escala, todo mundo desceu, você foi lá, comprou teu vinho, voltou com a caixa de vinho debaixo do braço. Ela vai ser identificada e reservada. No último dia do cruzeiro, você vai receber uma carta na cabine falando, ó, vai no ponto tal pegar a sua coisa, garrafas. ou eles despacham e deixam junto com a sua mala, numa área separada lá, junto com as malas. Então tem esses casos que daí muda de acordo com a operação, em modo que a Receita Federal também entende naquele momento, naquele cruzeiro. Bom, parar de falar um pouco de bebida, né? Vamos focar na comida agora. Comidas. Restaurante de especialidades no cruzeiro. Eu vou te falar. Vale a pena? Como é que Relaxa. funciona? Como é que Eu funciona? confesso que eu fui algumas vezes no navio, olhava lá pra porta lá. Será que eu entro? Será que não é? É caro, será? caro. Você já foi em algumas inaugurações de Já navio. fui em inaugurações. Foi a inauguração do Grandiosa. Do Grandiosa, né? Que foi em Southampton. E saiu de Hamburgo. De Hamburgo, isso mesmo. Isso, Ah, você topzera. começou em Hamburgo e foi Comecei em Hamburgo, foi Southampton. Aham. Fechou, isso mesmo. Topzera. E eu vou te falar. Vai muito do perfil do passageiro, tá? Se é aquele passageiro mais de base e tudo mais, ele vai se contentar super bem com o cruzeiro, com a alimentação do buffet e também do restaurante principal. Todo dia é um cardápio diferente, todo dia muda, é legal. Mas qual que é a grande experiência dos restaurantes de especialidade? Todas as companhias praticamente têm, outras são em cortesia, outras são cobradas, tá? Vai depender muito da companhia, mas assim, você tem normalmente cardápios assinados por chefes de estrelas Michelin, né? Então isso dá uma força ainda maior. Diferente. E se tu compra antecipado, sai muito barato. Às vezes você tem restaurante de especialidade que sai tipo a trilogia ali, que são da direita a 3 restaurantes de especialidade, por 590, 650 reais, né? Por pessoa. Tá, mas putz, 3 jantas, 650 reais, pra quem vai em bons restaurantes, tá super barato. Uhum. E você pega lá cardápios aí são os Dine Experience, né? Que são aquele cardápiozinho montadinho já. Entrada, espaço, Normalmente 3 passos, né? Alguns restaurantes vão ser 4 passos, outro vai ser aquele teppanyaki, que ele faz aquelas brincadeiras, joga comida na boca e tal. É uma festa, é uma atração à parte, que é realmente bem legal, bem interessante, mas vale a pena pelo custo. É muito barato. Mas para aquele passageiro de base, às vezes ele não consegue entender, porque ele acha caro. Quando tu chegar a bordo, tu vê que custa $50 a refeição. Puta, aí $50, $100, R$600 para uma janta. Ainda vale a pena, dependendo do tipo de cardápio e tudo mais. Uma das melhores carnes que eu já comi foi a bordo de um navio. O navio MSC foi o Seaside, em Miami, um New York Sirloin. Eles têm um T-bone lá, não Tomahawk. Dá 900 gramas de carne. Custa $90. Custava $90 na época, não sei como é que tá agora. Mas, cara, 2, até 3 pessoas comem tranquilamente. Aí se tu calcular, putz, $90 mais bebidas, beleza, vai dar uns 800 pila a conta. Para 3 pessoas, num bom restaurante, não é caro, vale a pena. E tu sai um pouquinho, um ambiente separado, né? Normalmente os restaurantes cabem 40, 50, 30 pessoas, então você Um ambiente realmente... mais exclusivo, né? É algo mais exclusivo, exatamente. E algumas companhias, por exemplo, Virgin Voyages, que eu comentei. A Virgin Voyages tem mais de 30 restaurantes de especialidade a bordo, tudo cortesia, nada pago. Tudo Aí de só graça. faz a reserva. Virgin. A Virgin. Só faz a reserva. Faz a e tal. reserva pelo app, vai lá e tudo certo, entendeu? legal. Então, tipo assim, vale muito a pena.
Uma das melhores pizzas do mundo tá a bordo do navio da Princess. Então, Olha cara, só. putz, fantástico. Fantástico. Foi agora em dezembro e realmente muito bom e vale muito a pena. Então, tipo, restaurante de especialidade, ele é interessante porque ele te traz a uma atmosfera diferente daquela do navio, né? Porque pra quem já fez muito navio sabe que às vezes tu até esquece que tá dentro de um navio, Uhum. né? Principalmente, tipo, navios onde a promenada é interna, às vezes você realmente esquece, parece que tá dentro de um shopping, né? Uhum. Navios da classe Maravilha, da MSC, onde tem o maior telão de LED dos mares. Cara, aquilo ali é um shopping fantástico, assim, né? Bem, bem interessante. Eu fui nessa inauguração da Grandiosa lá na Alemanha. E legal, falando sobre restaurante de especialidade, eu fui num espanhol. E aí, legal, pô, comida fantástica, 2 estrelas Michelin. Só isso. E é o mais legal, depois eu fui pegar o elevador pra ir voltar pra cabine e o chefe O chefe. tava no elevador. Eu olhei assim, cara, eu comi no teu restaurante hoje. Ele falou, tava bom? Eu disse, pô, claro que tava bom, sabe? É fantástico, assim. Cara, e isso é muito. Tipo, a acessibilidade que você tem com pessoas dentro do navio, ela é fantástica por conta disso, né? Também já tive essa experiência, realmente é muito legal. Eu não vou lembrar o nome do chefe agora, mas eu fui na Ariat Club, ele tava lá tomando um drink depois da janta, tranquilo, a gente conversou e tudo mais. Então te dá muita abertura, sabe? E só pegando o gancho, o grande sucesso dos cruzeiros temáticos, dos cruzeiros da promoção. É. Eu falo assim, cruzeiro temático, cruzeiro da promoção é pra quem vai pro festival de show, pra quem gosta e ama um artista. É tipo o cruzeiro da Disney. É tu abrir o elevador e sair o Mickey. É tu abrir o elevador e sair, sei lá, Gustavo Lima, Luan Santana, Ana Castela. E você consegue comprar cabines na área onde estão os artistas, que são da Ariat Club. Exatamente. Então, às vezes, tá ali tomando café, na mesa do lado tá ali o Daniel de boa, tomando café e tudo mais. Então, tipo, é muito legal por conta disso, né? Esse realmente os cruzeiros da promoção, eles te proporcionam e te levam a essa imersão ao artista, que é muito legal, que é muito interessante. Existe um tempo, né? O dia, o mês do Temporada. ano. Temporada. Qual a tua que os recomendação? navios, como é que os navios definem, assim, que... Tipo, por exemplo, a temporada do Brasil acontece de novembro a março. Abril ali, né? Isso. E os outros lugares também definem ali. O que define o cruzeiro estar aqui nessa data? Ou... Demanda, né? A gente tem que entender que, primeiro, tem navio no mundo inteiro. Você tem navio no Japão, muitas companhias estão indo operar no Japão agora, muitas companhias estão indo para a Austrália, inclusive o público australiano extremamente animado, África, Alasca. Então você tem cruzeiro Antártica, Ártico, você tem hoje todos os continentes, praticamente todos os locais, você tem cruzeiros. O que define, né? A grosso modo, assim, para você entender. Caribe e Miami. Miami, Porto Canaveral, aquela regiãozinha ali, o ano inteiro. Porque tem muita demanda, tá sempre calor, sempre quente, tranquilo. Cruzeiros de Caribe sem visto, fazendo ali as Antilhas ou aquele Caribe Sul, né, de Cartagena, Aruba, Curaçao, aquela região Bonaire, aquela região ali. Normalmente de novembro a março, porque em outras regiões um pouquinho antes, época de furacões, né? Tem mais tendência, então, opa, calma aí, não vamos operar nesse momento, né? Mediterrâneo, ele tem cruzeiro o ano inteiro. Eu falo Mediterrâneo central, né? Ali, Barcelona, Itália, aquela região ali, Espanha, Itália, França, tem cruzeiro o ano inteiro. Norte da Europa só dá para fazer no verão, porque no inverno não dá, é muito frio. Então você vai ter no máximo ali outubro alguma coisa, né? Fazendo Islândia com a Aurora Boreal, a Norwegian tem um roteiro fantástico, sai de Southampton, faz toda a costa da Noruega, e já fica até dica, você não sabia também. Sabia que a Noruega é o país que tem a maior costa de todos os países? Porque como ele é muito recortado, ele tem o maior quilômetro de costa, por causa dos fiordes. Se esticar, é maior que todo mundo. Débora definiu exatamente. Então, na África, você vai ter também no mesmo período que tem no Brasil, de novembro a março, e sempre pensando na temperatura, né? Então, esse é o grande foco de Alasca, por exemplo. Alasca, você vai ter ali no verão, né? Começando, acho que abril, maio, já começa os cruzeiros no Alasca e vão até ali agosto, mais ou menos. As dicas essenciais, eu acho que, para quem tá indo pela primeira vez aí, qual é a tua dica? Qual é a tua dica? Olha, então,
Dicas essenciais. Vamos começar com o que não pode levar, né? Olha, ó. Que não pode levar. Olha. Qualquer equipamento que gere calor. Né? Então você tem ali chapinha, babyliss, secador de cabelo. A maioria das companhias vai ter secador de cabelo. Mas tem cliente que fala assim, mas a minha prima foi, levou e conseguiu entrar. Então, que eu sempre brinco, não é algo muito polido. Tipo, drogas também não pode, tem gente que usa. Tipo, entendeu? Não é porque não pode que o cara acontece, né? Tipo, mas é isso, né? Não pode. O que vai acontecer? E eu já sei o que vai acontecer, porque, né? Minha esposa já fez essa Eu também já audácia. Eu já entrei Cara, também. ela me levou. Com chapinha. Ela falou assim, mas o Babyliss passou. Toda boba, né? Não, mas calma aí. Passou na minha mala, né? Que você botou na minha mala sem eu ver. Mas o que tinha na tua? Que a tua mala não chegou ainda. Então, eu trouxe o vaporizador. Irmão, você trouxe o quê? Tipo, ferro de passar, pequenininho, talvez nem ia ver. Não, eu trouxe o vaporizador desse tamanho. Falei, cara, gera fumaça. Aquilo ali vai bater no sprinkler ali, vai água pra tudo que é lado, que a gente tá pegando fogo na cabine. Então, assim, qualquer equipamento que gere fumaça, calor, isso não pode. Alimentos e bebidas, em sua grande maioria, não pode. Crianças com alimento com dieta exclusiva, né? Tipo, só pode aquele leite fermentado e tudo mais, enfim. Leva lata fechada, lacrada, tudo direitinho. Para não ter nenhum tipo de problema, né? Então é bem tranquilo. Precisa levar chaleira, ele não precisa, tem água quente no buffet, né? Pra região sul que gosta ali de tomar um mate, pode, leva lá seu pacotinho de erva, fechadinho, direitinho, que não tem problema nenhum. Então, assim, são os itens que são. Mas isso também sempre vai vir no voucher. Né? Uhum. É interessante, as agências de viagem sempre explicam, a Serratur também sempre trabalha com esse trabalho de prevenção, explicando o que pode, o que não pode. Outro ponto importante é documentação, sempre verifica a questão da documentação, é algo muito importante e fica, tá? Fica, principalmente pais separados, com filhos, guarda compartilhada e tudo mais. Se não tiver um dos pais viajando, dependendo do roteiro, vai precisar da autorização do outro. Tem esses detalhezinhos que é importante sempre frisar. Bom, e pra finalizar, né, que eu acho que já deu nossa hora aí. Passa rápido, né? Se você pudesse dar um único conselho pra quem quer realmente já se planejar pra fazer um cruzeiro, qual seria? Antecedência. Compra com a maior antecedência possível, né? Para garantir a disponibilidade. Normalmente você tem o melhor preço. Mas aquela companhia X de vez em quando trabalha com preço em cima da hora. Não, realmente, existem companhias que trabalham com essa precificação um pouco mais agressiva, que particularmente eu acho um erro de estratégia de revenue, mas existe, né? Mas se tu quer viajar naquela data, você não vai correr o risco de não ter a disponibilidade. Então você vai ficar meio que contando com a sorte. Às vezes é a única férias, única data que ele tem de férias, e aí ele fica esperando e de repente... Então a maior antecedência é sempre a melhor condição. Eu sempre viajo com os meus amigos, procura agência, monta um grupo, às vezes você consegue uma condição diferenciada, você consegue gratuidades, depende da companhia. Tem companhia que dá um leito a cada 5 cabines, um leito a cada 8 cabines, um leito a cada 10 cabines, pra vocês entenderem, né? Uma cabine são 2 leitos. É uma cabine dupla. Então você ganha metade da cabine, né? Só de gente ali chamar teus amigos e irem junto com você. E o fantástico é isso. Eu falo assim, vender cruzeiro é mágico porque você nunca vende uma cabine só. Cara, cruzeiro todo mundo quer fazer acompanhado, quer fazer junto com outras pessoas. Você falou que vai, outro, então eu também vou e não sei o quê. Então, assim, cruzeiro realmente é algo que tu sempre puxa mais do que uma venda. É um produto mágico justamente por conta disso. Porque sempre as pessoas viajam em grandes grupos, em grandes pessoas. Isso realmente é bastante enriquecedor. É isso aí. Show de bola. Isso aí. Marcos, mais uma vez, obrigado por ter vindo aí, cara. Nosso primeiro episódio do SierraCast. Quero agradecer. Privilégio, hein? Que privilégio. Mas é pela parceria, Boa. Quero agradecer novamente a Cia Marítima por ter disponibilizado o teu tempo. Grandioso tempo. Importantíssimo. A Cia Marítima é nossa parceira já há muito tempo. A gente comercializa alguns produtos deles aí. Obrigado a todo mundo novamente. Quero me despedir aí. Marquinhos, a caneca é sua. Opa! A nova caneca da Serratur. Aí, mostra pra câmera aí, ó. A nova canequinha da Serratur. Obrigado, Débora, por ter vindo.
Obrigada, gente. É isso aí. William, queria agradecer, William, Débora, queria agradecer muito o convite, realmente é algo enriquecedor, acho que o mercado precisa disso, quem teve a ideia realmente fez um golaço, vale muito a pena, eu acho que o mercado precisa disso cada vez mais, né? A gente fala que, hoje o passageiro ele já vem com tudo pronto, não, ele acha que já vem com a informação. A informação mesmo, ela é conquistada dentro dali com a agente de viagem, que tem bons fornecedores, que já teve muita experiência a bordo, que já viajou com outras companhias, com várias companhias. Por quê? Porque daí a gente consegue realmente entender qual que é o perfil do cliente e não botar ele em furada, né? Então essa é realmente uma iniciativa de vocês muito legal, parabéns, todo sucesso. Eu acho que vocês vão trazer ali agora, começando bem, né, com o Cruzeiro, com a Companhia Marítima sendo o primeiro episódio, mas tenho certeza que os meus colegas que virão nos próximos episódios também vão trazer várias curiosidades, várias informações. E é isso, muitíssimo obrigado, Débora, William, obrigado. Tamo junto, valeu. Valeu, obrigado, Valeu. pessoal. Vamos ao próximo episódio aí. Tudo de bom, um abraço, até mais. Do luxo à aventura, do Caribe à Antártica. Há 20 anos, o Grupo CIA Marítima conecta agentes de viagem aos cruzeiros marítimos, fluviais e expedições mais desejados do mundo. Mais de 50 companhias, uma só referência, Grupo CIA Marítima. A marca das viagens inesquecíveis. Ir de um ponto a outro, de um destino conhecido até um novo. Participar de conversas que viram convites. Viver as surpresas que a descoberta transmite. Para nós, isso é viajar. É abrir caminhos para grandes momentos, levando na bagagem segurança, confiança e conhecimento. Queremos te inspirar a ganhar o mundo, porque acreditamos que toda boa história acaba virando um sentimento. Sierra Tour. Experiências que levam ao incrível.